Você já ouviu com frequência que o verbo haver é impessoal quando significa existir. Então, sendo impessoal, não há pessoa verbal como sujeito. Portanto, não há quem atue como agente, não há quem produza a ação de haver. Em resumo, o verbo não flexiona. Veja, há um jogador em campo. Há 10 jogadores em campo. Haverá uma pessoa presente. Haverá 2 pessoas presentes. Mas e o verbo existir? Bem, esse sim é um verbo pessoal porque há um sujeito. Assim, um sujeito está presente. O caso é que, por acomodação fonética, via de regra, o tal sujeito vai após o verbo. Então, o verbo flexiona. Veja, existe um jogador em campo. Existem 10 jogadores em campo. Existirá uma pessoa presente. Existirão 2 pessoas presentes. E quanto ao verbo ter? Bem, se o verbo haver é impessoal quando usado como sentido de existir, o verbo ter assume essa mesma característica quando usado no sentido de haver. Então, é também impessoal, ou seja, não flexiona. Tem um jogador em campo. Tem 10 jogadores em campo. Terá uma pessoa presente. Terá 2 pessoas presentes. Leia atentamente o texto da imagem seguinte, em especial o trecho destacado em vermelho. Você tem alguns segundos antes de prosseguirmos. Trata-se de notícia lamentável de manifestação de homofobia. Indica que há muitas pessoas que ainda se veem no direito de instruir comportamento de terceiros sem ser investidas desse direito. Mas o foco deste vídeo é outro. Nós abordamos questões de comportamento em redes sociais no vídeo anterior, responsabilidade comunicacional. Veja lá. Nosso foco é a gramática. Note que o redator se equivocou ao usar o verbo ter. Não é possível imaginar um sujeito para o verbo, pois mensagens de ódio é seu complemento e não sujeito. Se mensagem de ódio fosse sujeito, seria possível inverter a posição. Mensagens de ódio têm. É diferente de, por exemplo, mensagens de ódio tiveram força no evento. Nesse caso, mensagens de ódio é sujeito do verbo ter. A redação correta é, porém, também teve mensagens de ódio. Observe agora 2 outros exemplos de flexão do verbo ter, mas com o uso correto. É impossível conceber um sujeito, uma pessoa, para produzir a ação do verbo ter. O que vai depois dele é seu complemento. Não há elemento no contexto que assuma a ação do verbo. Veja outro exemplo. Neste outro texto, não dá para pensar em um sujeito para o verbo ter, algo como João teve muitas pessoas que torceram por mim. Então é isso, pessoal. O verbo ter não tem sujeito,
quando assume o sentido de haver. E por que você precisa disso? Porque você pode prestar vestibular ou Enem, participar da seleção de empresas ou precisar se destacar em algum momento.